O maior risco da sua empresa hoje não é a concorrência. É você ficar agarrada a um queijo que já acabou. E eu vou te explicar por quê. Não entendeu nada do que eu falei, né? Olha sobre o que vamos falar hoje no Café com a Líder. Sobre esse livro que montou um triplex na minha cabeça. Me deixou pensativa. E eu não vou ficar pensando sozinha, não. Vou trazer tudo isso aqui para compartilhar com vocês. Mas antes de qualquer coisa nessa vida, vamos começar entregando nossa vida, nossa mente, nossas decisões ao Senhor que está no céu. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia! Já tô vendo aqui os rostinhos, os nomezinhos conhecidos. Muito bom dia ao Café com a Líder. Hoje nós vamos refletir sobre esse livro aqui, ó. Quem mexeu no meu queijo? E aí, quem mexeu no teu queijo? Vamos descobrir. Vamos lá. Olha, gente, esse foi uma recomendação da minha terapeuta, tá? Porque minha terapeuta é assim, ela me dá tarefinha de casa. E aí é um livrinho super fininho, rápido de ler. Eu li uma manhã do domingo. Tava lá ansiosa, acordei, né? Acordei, não tinha expediente no dia, vamos ler. Aí eu comecei a ler. E aí eu queria contar pra vocês mais ou menos essa história, porque serve pra de um tudo na nossa vida. Começa assim, existem quatro personagens nesse livro. Tá vendo? Tá tudo grifadinho aqui, eu deixei tudo organizado para explicar para vocês. A história de quem mexeu no meu queijo. 2 desses personagens eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E os outros 2 eram pessoinhas, pessoas pequenininhas, Hen e Haw, tá? Todos os dias, essa é a historinha, deixa eu explicar pra vocês. Todos os dias, os ratos e as pessoinhas passavam um tempo no labirinto procurando seu próprio queijo especial. E aqui vocês já entenderam. O queijo é o que você considera sucesso. Tava todo mundo lá no rolê maluco, no labirinto da vida, procurando o seu queijo especial. As 2 pessoas, os ratos, Sniff e Scurry, tinham cérebros simples. Os ratinhos tinham 2 ratinhos, eram cérebros simples, de roedores, mas com instintos aguçados. Eles procuravam um queijo duro de roer, de que tanto gostavam, como os ratos costumam fazer. Já as 2 pessoinhas, Hen e Haw, usavam seus cérebros, cheios de muitas convicções e emoções, para procurar um tipo muito especial de queijo. Aquele queijo que os tornaria felizes. Então, Sniff e Scurry, os ratinhos, eles usavam um método simples de tentativa e erro para encontrar o queijo. Eles saíam farejando e buscando, e tentativa e erro, tentativa e erro. Já o Hen e o Haw, as 2 pessoinhas da história, eles usavam, além das suas habilidades de pensar e aprender com a experiência da tentativa e erro, eles também usavam suas fortes convicções e emoções. Então, algumas vezes, eles não vinham só com instinto, eles usavam as convicções e emoções. E eles eram bem-sucedidos nisso também. Até que um belo dia, esses quatro personagens, Sniff, Scurry, Hen e Haw, encontraram um lugar cheio de queijo. E aí eles ficaram nesse lugar cheio de queijo. Tinha queijo para todo mundo, minha gente. Todo mundo usufruiu. E ao longo da vida, ao longo dos dias, Hen e Haw foram entrando numa rotina. Eles já foram começando a ficar mais relaxados, mais confortáveis. Já tinha tanta fartura de queijo, era tanto queijo, que aí eles achavam que não precisavam mais se preocupar tanto, que ia ter queijo pro resto da vida deles, entendeu? E aí eles começaram a ter uma rotina mais suave, eles já não corriam tanto, não chegavam tão cedo. Eu tenho até falando aqui, ó. Começaram a chegar cada dia mais tarde, a ficar mais relaxado. E eles não faziam ideia de onde o queijo vinha, nem de quem o colocava lá. Eles simplesmente presumiam que aquele queijo sempre estaria ali, que não teria problema. Estaria ali esperando por ele. Como haveria um direito adquirido ao queijo. E, aos poucos, essa confiança das 2 pessoinhas se transformou na arrogância do sucesso. Então, logo eles passaram a se sentir tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Enquanto isso, os 2 ratinhos
bem burrinhos, bem com cérebro de rato mesmo. Eles continuavam a rotina dele. Eles chegavam cedo todas as manhãs, farejavam, ciscavam e corria pela estação de queijo, inspecionando toda a área para ver se havia mudanças com relação ao dia anterior. Até que, um belo dia, como era de se esperar, o queijo acabou. Como assim, Raiz, o queijo acabou? Pois é, gente. O queijo acabou. E para os ratos, quando eles perceberam que o queijo tinha acabado, eles não analisavam demais as coisas. Se lembra que os ratos, eles eram cérebros pequenininhos, instintivos? Eles, simplesmente, para eles, tanto o problema quanto a solução era simples, né? Se a situação na estação de queijo havia mudado, assim, Sniff e Scurry decidiram mudar. Então, os dois ratinhos voltaram para o labirinto e eles começaram a fazer o que eles eram bons em fazer: farejar e buscar novas oportunidades. Enquanto que as nossas duas pessoinhas, quando chegaram na estação e descobriram que o queijo tinha acabado, gente, eles ficaram muito revoltados. Aí eles falaram a tão célebre frase do livro: quem mexeu no meu queijo? Gente, isso não é justo. Isso não é justo. Então vocês viram que eles lutaram para chegar naquela estação. Quando chegaram naquela estação, eles se acomodaram, porque eles pararam até de ficar observando as mudanças. Eles entraram numa rotina e numa arrogância do sucesso, que o queijo estava ali, que ele iria, presumiram que esse queijo estaria ali para sempre. E de repente o queijo acabou. Enquanto os dois ratinhos, que em tese eram até mais burrinhos, caíram fora e começaram a nova busca por novos queijos, as duas pessoinhas começaram a se sentir vítimas da situação. Isso não é justo? Quem mexeu no meu queijo? Eu até registrei aqui esse diálogo entre as duas pessoinhas, porque com certeza a gente vai se identificar em algum deles. Sei que somos mais inteligentes, disse Ron. Olha a arrogância aí. Mas não parecemos estar agindo de forma mais inteligente no momento. As coisas estão mudando por aqui, Ren. Talvez nós precisemos mudar e agir de outra maneira. Por que deveríamos mudar? Perguntou o Ren. Somos pessoinhas. Somos especiais. Esse tipo de coisa não deveria acontecer conosco. Ou, se acontecesse, tínhamos pelo menos que obter alguns benefícios. Mas por que você acha que deveríamos obter benefícios? Não, porque temos direito. Direito a quê? Temos direito ao nosso queijo. Mas por quê? Porque não causamos este problema. Alguém o causou e deveríamos receber alguma compensação dessa situação. Talvez devêssemos simplesmente parar de analisar tanto a situação e sair para procurar um novo queijo. Não. Eu vou tirar essa situação a limpo. Vocês perceberam que aqui nós temos 4 personagens e cada um reage à situação de uma forma completamente diferente. E vocês viram que quando a gente envolve emoções e convicções e a gente está acostumado a um certo patamar, é desconfortável mudar. É desconfortável agir de outra forma. E ao invés de a gente se preparar para o próximo passo e para a mudança que precisa ser feita, não, a gente fica procurando culpados, né? Porque nós achamos que temos direito ao queijo. E se não estamos mais com o nosso queijo aqui na nossa mão, como ele sempre esteve, então alguém é culpado por isso, alguém tem que pagar por isso. Gente, quando eu li esse livro, eu fiquei muito impactada, assim. Eu tô usando muito essa palavra, eu tenho até que mudar de palavra agora para ter mais repertório, né? Mas eu fiquei muito, assim, eu fiquei muito reflexiva do quanto no dia a dia da gente a gente se acostuma com a posição que alcançamos e a gente para de farejar e observar as mudanças do nosso entorno. Nenhuma mudança, ela ocorre da noite para o dia. Ela vai deixando pequenas pistas no ar. Ela vai deixando pequenos rastros. Só que, quando a gente está inebriado pelo nosso sucesso, pela arrogância do sucesso, ou quando a gente está no conforto do que já conquistamos, a gente se esquece de observar essas mudanças. E às vezes a gente até enxerga elas, mas a gente acha que elas nunca vão nos alcançar. Ou até a gente acha que vai alcançar, mas vai
É muito distante aquilo. Não vai ser na minha geração, não. Vai ser na próxima geração. Hein, sucessoras? Sucessoras do meu Brasil. Agora tocou o coração de vocês ou não? Vocês entenderam o que é que eu tô falando aqui? Estou falando sobre mudanças. E como a gente deve reagir às mudanças. E como a gente deve estar o tempo todo farejando o nosso entorno para entender. Então, o que é que aconteceu? Os dois ratinhos, apesar de serem, em tese, mais burrinhos, né? Eles têm cérebros simples de ratos. Eles todos os dias mantiveram a rotina de farejar, de observar. Então, quando o queijo acabou ali naquela estação, não foi uma surpresa para os ratinhos, porque os ratinhos estavam monitorando a mudança no entorno. E do mesmo jeito que veio o problema, acabou o queijo, vem na mesma hora a solução. Vamos procurar novo queijo? Vamos voltar para o labirinto? Só que é doloroso sair da nossa zona de conforto, né? Voltar para o labirinto significa a gente ter que se colocar à prova novamente. A gente errar, a gente fazer papel de bobo. Tem uma hora até aqui que o Rem, que é o mais resistente, ele fala um pouco disso, né? Ele fala sobre essa insegurança de enfrentar o novo. Então, deixa eu só ler assim essa parte aqui, ó. Mas, Ren, já percorremos muitas partes do labirinto outras vezes. Podemos fazer isso de novo. Cara, se tu chegou onde tu tá hoje, foi porque tu já percorreu o labirinto antes. Por que tu tá com medo de enfrentar isso de novo? Ah, não. Eu tô ficando velho demais pra isso. Eu não quero me perder e fazer papel de bobo. Então, medo de fracassar travou o Ren. E ele ficou ignorando completamente a situação dele, achando que os outros tinham que compensar ele pelo queijo ter acabado. Agora o cara tava ali, não sabia nem pelo que o queijo estava vindo, o queijo foi-se embora, as mudanças aconteceram, simplesmente não ia retornar à situação anterior e ele se recusava a mudar. Ele se recusava a traçar novos objetivos e a entrar no play de novo, entrar no labirinto e buscar. Então, a solução para o Ren era assim, ó, talvez devêssemos esperar nos sentar, talvez devêssemos apenas nos sentar e esperar para ver o que acontece. Mais cedo ou mais tarde, eles têm que colocar o queijo de volta. Já se identificou com um pouco do que a gente vive hoje em dia, né? Mercado mudando muito rápido. A gente, ao mesmo tempo, a gente vê Brasília sendo Brasília, né? Brasília tá lá, minha gente. Brasília nunca vai ajudar o Brasil. Então, a gente não pode esperar que Brasília ajude o Brasil. E a gente fica lá naquela, não, mas eles têm que me ajudar, eles têm que fazer alguma coisa. Como se, pra gente ter o nosso queijo de volta, a gente fosse esperar alguém trazer esse queijo bonitinho, cortadinho pra gente. Até que um belo dia, a outra pessoinha, o Hall, ele começou a rir de si mesmo. Ele começou a rir e disse assim, olha pra nós, fazendo sempre as mesmas coisas e nos perguntando por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Então, o Hall, ele não gostava da ideia de ter que correr de novo pelo labirinto, porque ele sabia que em algum momento ele ficaria perdido e ele não tinha a mínima ideia se iria encontrar algum queijo novamente. Mas ele teve que rir da sua insensatez quando percebeu que o medo estava fazendo com ele. Gente, quando o Hall percebeu que a situação dele não ia mudar, que ou ele mudava, ou ele ia ficar naquela mesma situação, naquela mesma escassez para sempre, ele começou a rir de si mesmo. Ele disse, caramba, como é que eu tô nessa, minha gente? Como é que eu acho que ficando aqui, cruzando os braços, esperando sentada, a situação mudar, alguém me trazer um queijo no meu colinho aqui, eu simplesmente acho que vai ser diferente? Não vai. Então ele começou a rir de si mesmo. Ao mesmo tempo, ele percebeu que era hora de começar a procurar um novo queijo. E tudo que estava travando ele era o medo. Era o medo. Então ele construiu uma imagem em sua mente. Ele viu a si mesmo se aventurando pelo labirinto com um sorriso no rosto. Usou a imaginação para pintar o quadro mais crível que pôde, com os detalhes mais realistas dele, encontrando um novo queijo e se deliciando. E aí é isso. Às vezes as coisas mudam e elas nunca mais voltam a ser a mesma. E essa parece ser mais uma dessas ocasiões. É a vida, gente. A vida está em constante mudança. A vida segue em frente e nós deveríamos fazer o mesmo. Só que por que a gente não faz? Por medo. A gente fica muito apegado às situações, ao status quo.
A gente acha que o que a gente está vivendo agora é direito adquirido, quando na verdade não é, está em constante mudança. E a gente tem que estar mudando também. E é uma pergunta que se faz aqui no livro e que eu acho que vale muito para a gente, especialmente nesse início de semana. O que é que você faria se você não estivesse com medo? Quero que você hoje pare para refletir. Se essa live terminasse agora, o mundo caísse, e eu pudesse deixar só essa mensagem para vocês, eu gostaria que vocês parassem e refletissem sobre a vida de vocês e pensassem: o que é que eu faria se eu não estivesse com medo? Se eu não tivesse medo? Se o medo não fosse um fator, o que é que eu faria? Como eu me aventuraria nessa semana? Quais desafios eu enfrentaria? Que conversa eu teria? Que escolha eu teria? Que decisão eu faria? Então, o Hall, ele decidiu que se tivesse uma nova chance, ele iria sair da sua zona de conforto e se adaptar mais cedo à mudança. Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, tudo parece muito difícil. Mas quando a gente decide se movimentar, sair da zona de conforto, gerar um certo desconforto na nossa vida, as coisas, os desafios que antes pareciam intransponíveis, aquele Everest para escalar, eles começam a não ser tão distantes assim, porque a gente já entrou em movimento. A gente já se tornou mais adaptável, isso torna as coisas mais fáceis. E aqui eu trago um pouco uma reflexão pra gente, porque, por exemplo, hoje eu digo pra vocês, graças a Deus na minha vida, eu tenho uma situação, uma sensação de muito conforto. Eu tenho uma vida, um casamento estável, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um trabalho que eu amo, vários trabalhos que eu amo desempenhar e executar. E isso, quando a gente entende a benevolência de Deus na nossa vida e a gente vê quanta coisa maravilhosa Deus provê pra gente, né? A providência nos agracia, não é pra gente sentar e esperar. É pra gente usar essa circunstância para impulsionar novos projetos. Então é um desafio que eu me coloco. Eu fico o tempo todo me colocando nessa posição também de me desafiar. Porque a zona de conforto, minha gente, ela é muito tentadora. Para pensar você hoje na sua vida. Olha para um lado, olha para o outro. Tem um monte de coisa que você poderia simplesmente... não, já fiz muito, deixa eu sentar aqui relaxado, deixa eu usufruir, né? Tá uma moda, vamos usufruir disso aqui, dessa circunstância. E tudo bem, eu acho que a gente tem que ser muito estratégico de descanso, nos objetivos, a gente tem que usufruir de uma condição, mas a gente ao mesmo tempo tem que estar sempre plantando novas sementes. A gente tem que estar sempre criando um certo desconforto no nosso dia a dia. Se a gente não cria um certo desconforto no nosso dia a dia, a gente sofre muito mais com as mudanças que são inevitáveis. Semana passada eu estava conversando com o Ítalo Marcílio. Não sei se vocês conhecem ele aqui do Instagram. O Ítalo Marcílio, da Faculdade Mar Atlântico. E eu tava dizendo pra ele: Ítalo, hoje o que eu encaro como um dos maiores desafios pro meu negócio é porque o meu negócio, ele vai acabar. Em algum momento, o meu modelo de negócio hoje, da forma como ele está desenhado hoje, ele está fadado para acabar. Ele já tem prazo de validade, inclusive. Com reforma tributária, com tudo, já tem prazo de validade. Então, ou eu me coloco numa situação de farejadora, né? Eu me jogo no labirinto da vida de novo e tento procurar esse novo queijo, ou o meu negócio vai sumir. E quando isso acontecer, eu não vou ter ninguém para culpar, a não ser eu mesma. Mas você concorda que quando a gente não cria um certo desconforto no nosso dia a dia, tudo fica mais difícil. Por isso acordar às vezes às 4 da manhã para rezar um rosário, por isso abrir uma nova empresa e dar mentorias, por isso ir dar uma palestra em outro estado, enfim. Eu vou me colocando desafios no meu dia a dia, eu vou me tirando da zona de conforto, porque se a gente não faz isso, a gente é tragada numa circunstância muito confortável, muito favorável, muito agradável, e aí a gente não vem para entregar o que a gente precisa entregar. É aquela famosa parábola dos dons, né? Deus dá os dons. O que é que tu fizeste com os dons, servo bom e fiel?
Tu pegasse os dons que eu te dei e tu frutificasse, ou tu pegasse os dons que eu te dei com medo, olha o medo aí, medo, preguiça, insegurança, tu jogasse, enterrasse os dons que eu te dei. A gente veio para brilhar. Assim brilhe a vossa luz no mundo, para que as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Tá vendo como as coisas se encaixam? E quando eu li esse livro ontem pela manhã, eu digo, eu preciso levar isso pra galera. Porque é justamente isso, a gente tem que estar se desafiando, a gente não pode se acomodar. A gente tem que estar muito conectado. E quando a gente tira o medo da jogada, e a gente se joga nos desafios, a vida vai acontecendo. Moral, aqui só para vocês terem um desfecho desse livro, tá? Os dois ratinhos, após algumas tentativas e erros, encontraram uma nova estação cheia de queijo. E depois de um tempão, depois de muitas tentativas, também no labirinto, o Hall conseguiu encontrar essa estação cheia de queijo. Só que o amigo dele, o Ren, ficou lá, sofrendo, passando fome. E não saiu dali. Porque ele não teve a disposição para mudar. Eu vou até pegar aqui, ó. Olha aqui. Essa é uma das frasezinhas bem legais que tem no livro. Quanto mais rápido você se libertar do queijo velho, mais cedo encontrará um queijo novo. Quantas de nós, especialmente quando a gente tem uma empresa familiar, e aqui eu falo muito para empresa familiar, que você pega a empresa numa situação, você fica muito apegada à situação daquela empresa, como se a circunstância daquela empresa fosse algo que nunca fosse mudar. É ou não é? Eu tô batendo numa ferida, eu sei, gente. Mas é assim, o mundo tá em constante mudança. E a gente tem que estar jogando esse jogo da mudança, a gente tem que estar inserindo novos contextos para os nossos negócios, redesenhando os modelos de negócio, investindo, se dedicando, porque aquilo ali que foi construído, se você deixar do jeito que tá, não vai mudar. Não, você não vai prosperar, você tem que oxigenar. Eu trago um exemplo muito grande para vocês. Nós já tivemos mais de 8 lojas só no centro do Recife. Para quem é de Recife, quem conhece o centro do Recife, sabe. Hoje o centro do Recife, eu não vou dizer que se acabou, porque ainda tem muitos negócios funcionando lá. Mas para o nosso segmento, basicamente se acabou. Para quem tinha 8 operações num bairro só. Olha a pujança que era esse bairro. Mas aí, se você tivesse se apegado, não tivesse investido em outras áreas, em outros modelos, tivesse ido para interior, ido para bairros, ido para shopping, como é que a gente ia estar hoje? E a gente já vê alguns bairros também, algumas unidades que a gente achava que tinham muito a entregar ainda, já começa a minguar. E você faz de um tudo, você muda gerente, você dá treinamento, você faz reforma de loja, você ajusta mix de produtos, você faz de um tudo. Mas simplesmente parece que aquele queijo ali acabou. E se você não tem a leveza e a agilidade de se adaptar às mudanças, você vai ficar ali, alguém tem que fazer alguma coisa, porque esse queijo tem que voltar. Eu gosto desse queijo aqui, eu sou apegada a esse queijo aqui, só que acabou. Alguém traz meu queijo de volta? Quem mexeu no meu queijinho? Eu achava que ele ia durar para sempre. Só que não dura, né? E eu quis começar com uma semana assim, essa semana com essa provocação, porque você tem que colocar na sua semana um bloco estratégico para você repensar o seu negócio. Você tem que estar fazendo conexões e pensando o que é que vai destruir o seu negócio hoje, o que é que poderia destruir o seu negócio hoje, que seja você a destruir e reconstruir, destruir e reconstruir. Foi essa a minha conversa com o Ítalo. Que eu já enxergo um prazo de validade para o meu modelo atual. E meu modelo atual já é diferente do meu modelo que eu usava em 2020, 2021. E assim vai ser tudo, gente. Os negócios vão mudar cada vez mais rápido. Seja por inteligência artificial, seja pelos novos canais, por tudo. Ou você tem a flexibilidade para se adaptar às mudanças, ou você vai ficar procurando pelo queijo e culpando Brasília. Ou culpando qualquer outra pessoa.
Vamos parar de botar a culpa nos outros. Vamos assumir a nossa responsabilidade, o protagonismo pelas nossas vidas e nossos negócios. É essa provocação que eu quero trazer hoje no Café com a Líder para vocês. Então, vocês viram que tinham 4 personagens. E cada um de nós somos esses personagens em algum aspecto. Então, o Sniff, o ratinho farejador, ele é aquele ratinho que percebe as mudanças cedo. Então, com certeza, algo em nós percebe as mudanças cedo. Certo? Isso é uma força. Só que, às vezes, a gente pode farejar demais as mudanças e agir de menos. Então, é preciso ter cuidado. Não adianta só você estar muito ligado em todas as mudanças do mercado, mas se você não transforma essas mudanças em incremento para o seu negócio. Scurry é o segundo ratinho, ele é aquele ratinho corredor, sabe? O Sniff farejava e dizia, vai para lá, Scurry. A Scurry corria e no instante chegava. Então, Scurry é aquele que tem força, age rápido, não perde tempo. Mas, por outro lado, o Scurry pode se perder, porque ele corre sem pensar. Ele não tem estratégia. E nem sempre movimento é direção. Nem sempre movimento é evolução. Às vezes você fica desperdiçando energia. Tem que ter essa reflexão aqui. Será que o que eu estou fazendo hoje, eu estou sendo muito ágil nas mudanças? Estou mudando, mas eu estou evoluindo, eu tô com um direcionamento correto ou eu só estou desperdiçando energia? Tem muita gente que ocupa a sua agenda todinha com muitas atividades, muitas tarefas. Tarefeira, eu já fui essa tarefeira. Eu luto contra essa característica. Porque eu percebi que eu tenho uma tendência a ser tarefeira. Eu gosto de me ocupar. Mas nem toda tarefa, nem todo movimento é direção, é evolução. Tem movimento que é só desperdício de energia. Então a gente tem que estar atento a isso. A pessoinha REM, foi aquela pessoinha que ficou lá na estação, falida, fracassada, é o resistente. Né? Então é aquela pessoa que resiste às mudanças, que preza pela tradição, pela estabilidade. Beleza, vamos ser tradicionais, vamos gostar da estabilidade. Eu amo estabilidade. Eu gosto da estabilidade. Só que a gente não pode presumir que essa estabilidade é eterna. A única constância que a gente tem na vida é a constante inconstância. Eita, que eu fui filósofa, mais ou menos. Deve ter copiado de algum. Copiei, com certeza, de algum. Não lembro agora quem citei. Então, quando você é aquela pessoa resistente, você nega o óbvio. A mudança tá acontecendo na sua cara, sendo esfregada aqui, ó, na sua cara, e você não está notando, abençoado. A mudança tá acontecendo e você está, ó, bancando a egípcia, ignorando, fazendo cara de paisagem. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa que tu fica sem queijo lá na frente. Então, nega o óbvio. Fica se apegando a coisas que claramente já não funcionam mais. Ficam apegadas a pessoas, circunstâncias, lojas, mercadoria, mix de produto, marca. Desapega, minha gente. Desapega. Segue em frente. E Hall é aquela pessoinha que demorou, mas engrenou. É o adaptável, né? E qual é a força desse Hall? A força de aprender. É isso que eu falo muito aqui pra gente. Pra todo mundo aqui. Pra mim mesmo. Nós somos eternos aprendizes. Aliás, a maior habilidade que nossa geração tem que desenvolver e persistir é de aprendiz. Porque agora com as mudanças tecnológicas, de ferramentas, de mercado, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. O tempo todo a gente tem que aprender. Então a gente tem que colocar a veia da adaptabilidade no nosso dia a dia. E rir da gente mesmo, né? Você viu que o Hall, em um determinado momento, ele olhou pra cá e começou a rir dele. Disse, meu irmão doido, como é que eu tô querendo que os resultados sejam diferentes se eu estou fazendo a mesma coisa? Então vamos rir de si mesmos. Vamos ter leveza, vamos ter bom humor. Vamos rir, vamos buscar. Vamos entrar em movimento. Então, se você demora a mudar demais, fica hesitando muito, talvez o cavalo passe selado e você fique para trás. Que é o que vai acontecer, infelizmente, nos próximos anos com muitas empresas. Aí vamos lá. Qual desses personagens mais representam o seu comportamento hoje, no seu dia a dia, no seu negócio, na sua família, nos seus relacionamentos? Essas reflexões que eu tô trazendo aqui, gente, serve para tudo, tá? Serve pra gente do ponto de vista pessoal,
do ponto de vista familiar, os relacionamentos que temos e dos nossos negócios também. A gente precisa estar farejando as mudanças, agir rápido, se adaptar, porque a inconstância é uma constante na nossa vida. E agora, nunca foi tão intenso esse movimento. Então, o que é que você está fazendo hoje? Farejando, correndo, resistindo ou se adaptando? E o principal, qual é o seu queijo? Por que é que você corre tanto? Para quê? Você tem clareza de qual é o seu queijo? Porque tem muita gente que vive desperdiçando energia, não sabe nem do que está correndo. Então, ter clareza do que é sucesso para você. Que queijo é esse? Que queijo é esse que buscamos tanto, né? Corremos tanto. Estamos buscando o quê nessa correria maluca? É uma reflexão. E essa reflexão eu trago principalmente para mim, tá? Porque eu sou uma Marta agitada. Quem não conhece a parábola da Marta, por que tu te agitas tanto? Maria escolheu a melhor parte. A gente veio aqui para buscar o céu. Só que a gente se distrai, como Martas agitadas. Eu sou uma Marta agitada. Você me vem aqui rezando rosário, indo para uma missa, pedindo a comunhão, mendigando bênção de todos os padres que eu encontro no meio do caminho. Não é porque eu sou especial, não. Muito pelo contrário, eu sou a pior das pecadoras. Aí eu sei da minha miséria e eu vou pedir misericórdia. E quando eu tô aqui falando para vocês, eu tô antes de tudo, isso aqui é um espelho, eu tô falando para mim mesma. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E tudo mais lhe será acrescentado. É difícil que esse seja o nosso queijo nessa semana. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Café com a Lídia. Acabei me emocionando aqui, mas tudo bem. Tudo bem. É a minha missão aqui. E eu sou muito transparente. Graças a Deus. Aqui ninguém vai ver um personagem, nem uma pessoa perfeita. É isso, luz e sombra. Luta diária. Luta diária. Que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente coloque Deus em primeiro lugar, que a gente busque o queijo correto e que a gente consiga se adaptar às mudanças que vão ser cada vez mais rápidas e incontroláveis, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.